estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e juntamente comigo temos a presença do Val, nosso intérprete de Libras, que estará levando para você, estudante surdo, um pouco da nossa aula de Geografia. E você que é ouvinte, você que está acompanhando a nossa aula, também o Val vai estar aqui fazendo companhia para você. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje e é importante que você disponha do caderno para anotar os objetivos e também as atividades que serão propostas na nossa aula. Nós vamos comparar os diferentes tipos de climas e suas respectivas vegetações do continente europeu. É importante a gente perceber que existe uma relação direta entre clima e vegetação, aonde os aspectos climáticos vão influenciar na formação das paisagens e no desenvolvimento da vegetação. Quando falamos em clima, é importante sabermos que as características climáticas de uma determinada localidade, elas são constituídas a partir de observações ao longo de períodos de pelo menos 30 anos ou até mais. Então, padrões que vão se repetindo ao longo desses anos de observação vão caracterizando os tipos climáticos dessa localidade em questão. No caso aqui, o continente europeu. Aqui eu já trago para você, qual relação podemos estabelecer entre clima e vegetação. Você pensa que o clima de uma região pode influenciar na vegetação que vamos encontrar lá? Então é justamente essa reflexão inicial entre a relação entre clima e a vegetação. E aqui, o clima predominante na Europa é o clima temperado. E o clima temperado, ele é justamente aquele que está localizado entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. No caso do continente europeu, que encontra-se localizado no hemisfério norte, esta característica de localização estará moldando este tipo climático, que é caracterizado pela presença das 4 estações do ano bem definidas: verão, inverno, outono e primavera. Inclusive, nos momentos de inverno, podendo ocorrer com maior ou menor intensidade a ocorrência de nevascas. Mas também, dentro dessas características climáticas, nós vamos perceber na porção sul do continente europeu um clima um pouquinho diferente, um clima um pouquinho mais quente, um tipo de clima mediterrâneo que a gente vai conhecer na sequência da nossa aula. Voltando aqui na tela, a gente vai perceber que a vegetação do continente europeu é variada, com predomínio de florestas temperadas. Entretanto, grande parte dessas florestas já foram derrubadas e o continente sofre com o desmatamento. Então, muitas dessas áreas, ao longo da história do continente europeu, muitas dessas áreas de florestas temperadas, elas foram sendo retiradas. A vegetação foi sendo cortada para dar espaço a áreas agrícolas ou ainda para o desenvolvimento de cidades. Quando a gente fala nesse desmatamento, como a civilização, a população europeia veio se desenvolvendo e vários conflitos, várias guerras também ocorreram ali no território, todos esses processos foram sendo responsáveis pela derrubada da vegetação ali natural. Quando a gente fala na vegetação característica desse tipo climático, do clima temperado, a gente vai perceber que essa vegetação também está adaptada à presença de verões com temperaturas mais elevadas e à presença de invernos, inclusive invernos com a presença de neves. E aí nós vamos ter algumas árvores que são aquelas árvores chamadas de caducifólias, que elas acabam perdendo as suas folhas nos períodos mais frios do ano. Aqui, o desmatamento, por consequência, abriu espaço para áreas agrícolas e a expansão urbana. Com base nos aspectos naturais, podemos distinguir 3 grandes regiões europeias climáticas e formações vegetais bem definidas. E para isso você vai observar na tela o mapa a seguir, que traz aqui um comparativo entre clima europeu e a vegetação da Europa. E a partir das análises que podem ser feitas, nós conseguimos perceber de forma muito clara a relação entre clima e vegetação. Observe na figura número 2, que está identificada ali na cor rosa, onde nós temos ali o clima frio identificado.
Então nós estamos conseguindo perceber uma área que apresenta cor rosa com um clima frio, ou seja, temperaturas baixas, invernos bastante rígidos, verões que não são quentes, que apresentam temperaturas bastante baixas. Agora observe a coincidência desse tipo climático com a área de incidência da floresta boreal, que coincide exatamente com a mesma área e inclusive está com a mesma cor, com a coloração rosa. Então perceba que em área de clima frio nós temos o predomínio da floresta boreal. E agora, nas áreas de clima mediterrâneo, que está na porção sul do continente europeu, nas áreas mais quentes da Europa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali uma vegetação que está relacionada ao clima, que é uma vegetação mediterrânea, adaptada a essas condições de temperatura mais elevadas. E a partir dessas reflexões, dessa análise cartográfica que acabamos de fazer, conseguimos ter uma noção de como estão ligados clima e vegetação. E a partir dessas ideias que foram apresentadas até agora, nós vamos ter a nossa primeira atividade. A vegetação da Europa varia por conta dos diferentes tipos de solo e climas. Hoje, a vegetação europeia é muito restrita, pois foi devastada por muitos séculos. As áreas de vegetação mais preservadas estão em regiões de clima muito frio e de baixo valor econômico. Quais os principais motivos pelo desmatamento europeu? Então, afinal de contas, quais foram os fatores responsáveis pelo desmatamento do continente europeu? O tempo vai aparecer aqui na tela, ó, e a gente está esperando você.
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir, ó. O desenvolvimento de cidades e a retirada da cobertura vegetal para utilização diversificada, ou seja, vale destacar ali durante o período da Revolução Industrial. Vale também destacar os conflitos que ocorreram no território europeu, que também comprometeram a vegetação do continente. Então, esses grandes conflitos, as grandes guerras, tivemos ali Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre tantos outros conflitos que ocorreram no continente europeu. Dando continuidade aqui à nossa aula, eu já trago aqui para você a Europa das planícies, que destaca-se pelo clima temperado oceânico, com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. E o clima temperado continental, que é mais seco que o oceânico e com grandes variações de temperatura. Então, o que a gente vai perceber? Clima temperado podendo ser continental e oceânico. Clima oceânico, como o próprio nome já faz referência, a umidade proveniente do Oceano Atlântico. Então vai fazer com que ocorra uma quantidade maior de chuvas. E como a água também atua como um redutor de amplitude térmica, nós vamos ter uma redução na variação das temperaturas. Já no clima continental, no temperado continental, nós vamos perceber que ele é mais seco, apresenta um teor menor de umidade, fazendo com que haja também uma amplitude térmica maior nessas áreas. Mas tanto o clima temperado, continental quanto oceânico apresentam as 4 estações do ano definidas. Também é possível de perceber a vegetação típica é a floresta temperada, ou seja, aquela floresta que dispõe de adaptação às 4 estações do ano, que vai perder as suas folhas no outono, a árvore vai parecer bastante seca no inverno, na primavera ela volta a florir e no verão ela estando ali completa em função das elevadas temperaturas. E aonde ocorre essa floresta temperada? Conforme você pode ver, na porção central ali do continente europeu, ocupando uma extensa área da Europa. Também nós vamos ter na porção sul do continente europeu, aquela área que apresenta o clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo, em função das massas de ar quente proveniente das áreas equatoriais do nosso planeta, vão fazer com que esta área apresente temperaturas mais elevadas e também haja uma incidência de chuvas em alguns momentos do ano, fazendo com que estas áreas também disponham de uma vegetação bastante diferenciada quando comparadas das áreas temperadas. Dá uma olhada nessa imagem aqui da Grécia, onde a gente consegue perceber essa diferença na paisagem. Além de diferença do relevo, nós vamos ter essa diferença também na paisagem. Então ele tem médias térmicas mais elevadas da Europa, ou seja, são os momentos mais quentes, são os lugares onde apresentam as maiores temperaturas da Europa. E ainda tem uma outra característica, os verões eles são secos e os invernos são chuvosos. Então, os momentos em que ocorrem a maior quantidade de chuvas são nos invernos. E já os verões apresentam temperaturas elevadas com umidade bastante baixa. E isso é muito diferente do que acontece no Brasil, onde nós temos no verão momento com maiores incidências de chuvas, quando comparados ao inverno. E ainda na porção sul da Europa, quando a gente vai falar da vegetação na porção sul da Europa, a gente percebe essa floresta mediterrânea, essa vegetação que apresenta características muito peculiares relacionadas ao tipo climático. Então lá encontramos vegetações arbóreas e arbustivas, então são arbustos, são algumas árvores, algum tipo de vegetação muito adaptada às temperaturas elevadas e inclusive adaptadas aos verões secos, pois é o momento que apresenta maiores temperaturas e também menores índices pluviométricos, menor quantidade de umidade. E na porção norte da Europa, o que acontece na porção norte do continente europeu? É lá que nós temos as menores temperaturas da Europa, por serem áreas que estão muito mais próximas do Polo Norte. E essa relação entre a localização
física e a proximidade do Polo Norte faz com que estas áreas, quanto mais ao norte da Europa, venham tendo sua vegetação cada vez menor. Então nós vamos encontrar a presença da tundra, a presença da taiga nessas regiões mais ao norte. E essa vegetação, ela vai ser uma vegetação muitas vezes rasteira, muitas vezes de pequeno porte, principalmente essa relação entre o tamanho da vegetação estando relacionado às características climáticas daquela região em especial. Aqui, ó, a gente vai perceber ó, que nas latitudes superiores a 60 graus, latitude, distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e linha do Equador. Latitudes superiores a 60 graus norte, ou seja, 60 graus de distância em relação à linha do Equador. Isso é bastante. Predomina um clima frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra uma menor densidade demográfica. Então, como é frio, tem menos pessoas vivendo lá. Ó. E são áreas que apresentam bastante frio, invernos bastante rigorosos. E algumas áreas do extremo norte da Europa apresentando também o permafrost, que é um solo que encontra-se permanentemente congelado. E aqui, ó, aonde nós temos tundra, onde nós temos a taiga. Aqui, ó, na área verde escura, nós temos a taiga, nós temos algumas áreas de floresta boreal e a tundra, que é essa vegetação bem pequena, bem rasteira, de pequeno porte, adaptada a praticamente todo o ano ali com temperaturas bastante baixas. E aqui uma imagem do lado direito da sua tela que faz justamente essa referência, mostrando para você ali um pouquinho dessas características. E agora vamos para a nossa segunda atividade. Pega teu caderno, caneta, anota aí que eu vou estar esperando você aqui, ó. Então vamos lá, ó. A taiga, também conhecida como floresta boreal, é uma vegetação típica de altas latitudes, ou seja, das regiões polares e, portanto, com menores temperaturas. Sendo assim, é uma vegetação adaptada ao rigor dos climas frios, com verões curtos e invernos prolongados, sendo muito exposta à neve durante grande parte do ano. E quais características são próprias delas? Então eu quero que você fale um pouquinho das características da taiga. Eu estou de olho em você aqui, ó. Eu quero que você pegue teu caderno, faça a atividade que eu vou estar esperando você aqui para a gente fazer a correção juntos.
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos dar uma conferida aí, mas se não tiver igual, não precisa arrancar folha, não precisa sair rasgando o seu caderno. Aguarde, confira, veja se está adequado e aí a gente vai construindo o nosso conhecimento. E é importante que você sempre realize as atividades propostas, que você, durante o tempo que aparece aí na tela, para você realizar o exercício, que você realize ele, que você pegue caneta, caderno, se esforce e realize a atividade proposta. Então, olha aqui a resposta, ó. As árvores dessas regiões possuem folhas aciculifoliadas, ou seja, em forma de agulha. E essa característica é uma adaptação para que não haja o acúmulo de neve, assim como o formato de cones. Então, quando a gente está falando nessa floresta, que é a taiga, também conhecida como floresta boreal, elas têm esse formato de cone, para que a neve não se acumule sobre elas. E um exemplo que nós temos no nosso cotidiano cultural é quando no Natal nós pegamos as árvores de Natal. Essas árvores de Natal são um exemplo dessas coníferas, dessa vegetação proveniente da taiga, que também é conhecida como floresta boreal. Então, essa árvore de Natal, ela traz justamente essa referência. E as folhas dessas árvores de Natal que nós utilizamos também são em formato de agulhas. Isto porque é um tipo de árvore proveniente do hemisfério norte e é um tipo de árvore de vegetação adaptada à presença de neve. E nessa nossa aula de hoje, afinal de contas, o que nós falamos tanto aqui, ó? Dá uma olhada na tela, ó. Nós falamos sobre as relações estabelecidas entre o clima e a vegetação do continente europeu. Ou seja, o que o clima e a vegetação têm a ver um com o outro. De que forma o clima e a vegetação interferem um no outro. Então, esse foi o conteúdo trabalhado na nossa aula de hoje. Agradeço a você pela sua participação, pelo seu envolvimento na nossa aula. Também agradeço ao Val. Muito obrigado, Val. E para todos, até a próxima aula.